8742 dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Lei Orgânica da Assistência Social. Capítulo 1 das definições e dos objetivos. Artigo 1º. Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. Política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2º. A assistência social tem por objetivos: inciso 1. A proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de risco, especialmente a linha A, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. A linha B, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. C, a promoção da integração ao mercado de trabalho. D, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Inciso 2º. A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Inciso 3º. A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Parágrafo único. Para enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Artigo 3º. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários, abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Parágrafo 1º. São de atendimento aquelas entidades que, dessa forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18. Parágrafo 2º. São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta lei, e respeitadas as deliberações dos CNAS, de que tratam os incisos 1º e 2º do artigo 18. Parágrafo 3º. São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais,
Articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta lei, é respeitado dos CNAS de que tratam os incisos do artigo 18. Capítulo 2 dos princípios e das diretrizes. Dos princípios. Artigo 4. A assistência social rege-se pelos seguintes. Inciso 1. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de viabilidade econômica. 2. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação alcançável pelas demais políticas públicas. 3. Respeito à dignidade do cidadão, sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Inciso 4. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, equivalente. Inciso 5. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Seção 2 das diretrizes. Artigo 5º. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes. Inciso 1. Descentralização política administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. Inciso 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Inciso 3. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Capítulo 3. Da organização e da gestão. Artigo 6º. A gestão das ações na área da assistência social fica organizada sobre a forma de sistema centralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos, que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. 2. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do artigo 6c. Inciso 3. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações da assistência social. Inciso 4. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. Inciso 5. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente da assistência social. Inciso 6. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. Inciso 7. Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Parágrafo 1º. As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e, como base de organização, o território. Parágrafo 2º. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei. Parágrafo 3º. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Parágrafo 4º. Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social,
normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS. Parágrafo 5º. A identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. Artigo 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Inciso 1. Proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Inciso 2º. Proteção social especial, conjunto de serviços, programas e projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa do direito e o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção da família e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social, que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e os seus agravos no território. Artigo 6b. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação. Parágrafo 1º. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Parágrafo 2º. Para o reconhecimento referido no parágrafo 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos. Inciso 1. Constituir-se em conformidade com o disposto no artigo 3º. Inciso 2. Inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal na forma do artigo 9º. Inciso 3. Integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso 11 do artigo 19. Parágrafo 3º. As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantindo financiamento integral pelo Estado de serviços, programas, projetos e ações de assistência social nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. Parágrafo 4º. O cumprimento do disposto no parágrafo 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência social. Artigo 6c. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no Centro de Referência da Assistência Social e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, respectivamente, pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social, de que trata o artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maior índice de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais do seu território, de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Parágrafo 2º. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou contingência que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.
Parágrafo 3º. O CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS que possuem interface com os demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Artigo 6d. As instalações do CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Artigo 6e. Os recursos do confinamento do SUAS destinados à execução das ações continuadas de assistência social poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações dos CNAS. Artigo 7º. As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de que trata o artigo 17 desta lei. Artigo 8. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Artigo 9. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Parágrafo 1º. A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo Estado, ou em mais de um Estado ou Distrito Federal. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento. Parágrafo 4º. As entidades e organizações de assistência social podem, para a defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional e Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. Artigo 10. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Artigo 11. As ações das 3 esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas em suas respectivas esferas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Artigo 12. Compete à União, inciso 1, responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Inciso 2. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos da assistência social em âmbito nacional. Inciso 3. Atender em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4. Realizar o monitoramento e a avaliação da política da assistência social e assessorar Estados, Distrito Federal e municípios para o seu funcionamento. Artigo 12-A.
A União apoiará financeiramente o aprimoramento, a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social para a utilização no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinado, sem prejuízo de outras ações, a serem definidas em regulamento. Inciso 1. Medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal, na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Inciso 2. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS. E, inciso 3, calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Parágrafo 1º. Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, aferidos na forma do regulamento, serão considerados para a prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Parágrafo 2º. As transferências para apoio à gestão descentralizada do SUAS adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no artigo 8º da Lei 10.836, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. Parágrafo 4º. Para fins do fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza ao setor público estadual, municipal ou Distrito Federal. Em relação ao LOAS, a Lei de Assistência Social, artigo 13. Compete aos Estados destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso 2º. Confinar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas, os projetos de assistência social, em âmbito regional ou local. Terceiro, atender em conjunto com os municípios às ações assistenciais de caráter de emergência. Quarto, estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausências de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo Estado. Inciso 6. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios para seu desenvolvimento. Artigo 14. Compete ao Distrito Federal. Inciso 1. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal. Inciso 2º. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso 3º. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso 4º. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão,
os serviços, os programas e os projetos de assistência social no âmbito local. Inciso 7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Artigo 15. Compete aos municípios. Inciso 1. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais, de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Inciso 2. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. Inciso 7. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Artigo 16. As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são: Inciso 1. Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 2. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso 3. O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Inciso 4. Os Conselhos Municipais de Assistência Social. Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor da assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias, entre de conselheiros, representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Artigo 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social, órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da política nacional de assistência social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por igual período. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional de Assistência Social é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados no órgão da administração pública federal, responsável pela coordenação da política nacional de assistência social, de acordo com os critérios seguintes. Inciso 1. 9 representantes governamentais, incluindo um representante dos estados e um dos municípios. 2. 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em fórum próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Assistência Social é presidido por um de seus integrantes eleito dentre seus membros para mandato de 1 ano, permitida uma única recondução por igual período. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Assistência Social contará com uma secretaria executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. Parágrafo 4º. Os conselhos de que tratam os incisos 2º e 3º e 4º do artigo 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei específica. Artigo 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social, inciso 1,
aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 2. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. 3. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações da assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 4. Apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social, certificadas como beneficentes, encaminhá-lo para conhecimento dos conselhos de assistência social dos estados e municípios e do Distrito Federal. 4. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da assistência social. 6. A partir da realização da segunda Conferência Nacional da Assistência Social, em 1997, convocar ordinariamente, a cada 4 anos, a Conferência Nacional da Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. 8. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. 9. Aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil, concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 10. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. Inciso 11. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. Inciso 12. Indicar os representantes do Conselho Nacional de Assistência Social, junto com o Conselho Nacional de Seguridade Social. Inciso 13. Elaborar e aprovar regimento interno. Inciso 14. Divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. Artigo 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, inciso 1, coordenar e articular as ações no campo da assistência social. Inciso 2, propor ao Conselho Nacional de Assistência Social a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. Inciso 3. Prover recursos para pagamento dos benefícios de prestação continuada, definidos nesta lei. Inciso 4. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social em conjunto com as demais da Seguridade Social. Inciso 5. Propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei. Inciso 6. Proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma prevista nesta lei. Inciso 7. Encaminhar a apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos. Inciso 8. Prestar assessoramento técnico aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades e organizações de assistência social. Inciso 9. Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. Inciso 10. Desenvolver estudos e pesquisas
para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área. Inciso 11. Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social, em articulação com os estados e os municípios e o Distrito Federal. Inciso 12. Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. Inciso 13. Expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 14. Elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social os programas anuais, plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo único. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos dessa lei, dar-se-á independentemente de apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro no Sistema Único de Saúde, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso 12 deste artigo.